Durante todo o dia 19 de março, o Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria da SEDUFSM promoveu o encontro Ativos e Ativas de hoje, Aposentados e Aposentadas de amanhã. O evento contou com intervenções artísticas, mesa de abertura, discussão em grupos de trabalho, espaço de balanço das discussões nos grupos e oficina de dança. Participaram do encontro docentes ativos e aposentados de diferentes universidades do Rio Grande do Sul. Aqui disponibilizamos a íntegra da mesa de abertura, que contou com a participação da professora Cecília Pires e dos professores Orlando Fonseca e Luiz Hernani Araújo, todos aposentados e aposentada, e que também participaram do processo que deu origem à seção sindical docente da UFSM. Vamos renovar então o bom dia e a alegria de estar aqui nessa universidade. Eu cheguei aos 19 anos como estudante e saí com 42 como aposentado. Um privilégio, de certa forma. A Maria insistiu que eu viesse e eu disse, vamos lá. Então essa alegria é uma alegria do afeto, do trabalho, da memória, da história da gente e a vida da gente. Eu alinhei algumas coisas, porque o filósofo tem que escrever e pensar e encher os outros, né? Então, ali algumas coisas para não me perder nas informações, mas nada que vocês não pudessem intervir e conversar. A Maria me falou que o tema era ativos de hoje, aposentados de amanhã. Aí eu coloquei várias expectativas, né? Tem os ativos de hoje e aposentados de amanhã. Então, eu pensei numa fala em dois momentos. O primeiro seria a construção de uma outra identidade, quando a gente passa da situação de ativo, de dinâmico, do trabalho para fazer a aposentadoria. Não é propriamente uma identidade psíquica, física, mas uma identidade funcional e que na nossa linha do tempo ela funciona de diferentes formas, de que modo que a gente enfrenta essa mudança de um certo status funcional, sendo positiva para a gente, se não é, esse tipo de frustrações que a gente enfrenta nesse momento, apesar de a gente se preparar. E quais as contingências que a gente pode passar a viver nessa nova identidade, a partir das quais, às vezes, a gente precisa se reorientar. E, nesse aspecto, as pessoas, normalmente, no processo que foi organizando as questões sindicais, as questões do mundo do trabalho no Brasil, as pessoas vêm se preparar para se aposentar depois de 50, 60 anos. Eu me aposentei aos 41 anos, por contingência da minha própria vida, e do lugar onde eu trabalhava na filosofia, no trabalho, que eu era a única mulher, essa coisa da mulher também está muito bem do que eu estou falando, e eu senti que era o meu tempo de sair. Não tem muito para fazer o que naquele momento. Eu fui no INSS e quando eu tinha 25 anos, eu 2 semanas que eu podia me aposentar. Aí eu pedi aposentadoria. Então eu não tive um preparo nesse aspecto. Eu continuei trabalhando depois. O segundo aspecto que eu queria analisar, que é uma coisa que a gente trabalha muito, é a questão de valores. Como é que a gente... valores de escolhas. Quando a gente escolhe uma coisa, porque tem valor para a gente. Sobre todos os aspectos na área que for. Então a gente se orienta por valores, porque as nossas escolhas orientam nossos valores. E nas circunstâncias nas quais nos deparamos, que a gente pensa que pode ser de um jeito, não é porque a gente não domina todas as contingências, todas as circunstâncias. O mundo não tem formado o nosso cérebro, embora o nosso cérebro entre no mundo da forma que a gente acha importante. E essa nova fase tem os cuidados específicos com a saúde física, com a saúde psíquica, para que a gente não passe por adoecimento, a gente saiba cuidar da gente. Porque na minha geração, a gente tinha muito mais o apelo de cuidado para os outros do que cuidado para a gente, o cuidado de si. E para que a gente possa cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente. É por isso que é bem importante que a gente veja no avião, né? Antes de a gente botar a máscara na criança, a gente tem que botar na gente, para que a gente possa estar respirando para ajudar a criança a respirar. Então, esse autocuidado, esse autocarinho, esse afeto é importante. Então, essas identidades e contingências, na construção dessa identidade própria, de que modo, como é que nós somos, como é que nós agimos, porque no mundo do trabalho nós somos muito circundados por compromissos, por tarefas, né? E muitas vezes a gente não tem presente a celeridade do tempo que flui. A gente meio o tempo passa correndo por nós. Né? E nós às vezes temos uma corrida demasiada para dar conta de todas as tarefas. Que nós, às vezes, vemos uma certa lógica ou não. E quando Deus, na época da aposentadoria, chegou aquele momento.
Parece que a gente correu com aquela metáfora da Alice do País das Maravilhas do Coelho Maluco, né? Ele está sempre correndo, e o velho do chapéu, você está correndo aqui, onde é que você vai? Não sei. Não está correndo, tem que correr. Então, o fato do mundo produtivista, né, ele tem imposto muitas exigências para nós, muitas exigências múltiplas, de estar sempre em dia com tarefas. Aquilo que a gente faz, relatórios, atividades, mostrando competência, e nos deixa muitas vezes descuidados com a nossa saúde física, com a nossa saúde psíquica. Isso pode ter repercussões quando a nossa identidade de supertarefados muda para outra fronteira, para outra dimensão, de construção de uma nova identidade a de aposentados ou a de inativos. Eu não gosto dessa palavra inativo porque nós somos aposentados, não somos inativos. Ou seja, de pessoas afastadas do mundo do trabalho. Uma das dimensões da vida, o mundo do trabalho efetivo não é toda a dimensão da vida. E quando nós pensamos e desejamos aposentar, sempre nos alimenta duas ideias, eu penso, a minha experiência. A ideia de independência e o sentimento de liberdade. Agora nós não temos mais patrão, não temos mais chefe, não temos mais aluno, não temos mais reuniões, não temos reitor. Né? E a gente é dono do tempo, dono da vida, a gente pensa que é. No entanto, várias contingências afloram nessa aposentadoria. Nos leva às vezes a ter muita dificuldade de nos adaptar a essa nova fase. Como é que nós criamos novas rotinas, como é que nos permitem ver momentos de satisfação, de serenidade, sem tanta ansiedade, sem tanta solidão, sem tanta tristeza, sem achar que o dia é longo demais, que a gente está sozinho, essas coisas todas. Mas para tudo isso é preciso um preparo, né? A gente sabe disso pela própria circunstância da vida. Nos aposentamos de horários, de calendários, de agendas, de tarefas e compromissos, mas nós não nos aposentamos da vida. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar, porque a mente da gente se sadia, o que eu vou fazer agora? Então, a primeira coisa é continuar vivendo, é viver. Estamos vivos. Né? E a vida, o que é vivo toca o que tem vida. Então, nós temos que saber lidar com isso. E o tempo não planejado, porque o horário de reuniões, horário de aula, tarefas, ele pode, de certa forma, produzir um vazio na gente, né? E um vazio que existencial, muito profundo, e em casos até de adoecimento. Tem casos que eu vi, que eu relato isso. Então, o tempo não planejado, ele precisa ser planejado no sentido de que nós sabemos o que a gente quer fazer, quais as escolhas da gente. E criar uma nova rotina. Agora, pense, essa escolha não é definitiva, porque nada na vida é definitivo. A gente pode escolher por uma coisa, mas achou que aquele inventou de fazer um curso, uma viagem, ou um novo hobby, alguma coisa, mas não gostou daquilo, pode fazer outro. E não ficar com aquele sentimento de frustração, mas não consigo nem acertar o que eu quero fazer. Não sei o que eu quero. Mas vamos saber o que eu quero, produz na gente um ponto de interrogação para a gente poder fazer outros espaços. Então, pensar em novos projetos, em novos sonhos, em novos objetivos, que é importante nos colocar nos desafios. Eu sou capaz de fazer isso. Pintura, por exemplo, eu nunca tinha pego uma tela para pintar. Eu fui fazer um curso de arte, foi super importante, eu gostei muito. Assim, novas pessoas, novas falas, fora do mundo do trabalho. Né? Então, esses novos projetos, esses novos sonhos, eles ajudam a construir essa nova identidade de aposentados, de não inativos, a partir do que a gente encontra gradativamente, e até o momento que a gente também lida com uma coisa que é biológica, nosso envelhecimento. Né? Porque a gente sempre se sentiu pujante, com força, com garra, com saúde, com várias coisas, e de repente a gente tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um cansaço, um insônia, sei lá o quê, e vou ficando velho, aproveito uma coisa que eu posso fazer, eu não posso. Então a gente tem que aprender a lidar com os próprios limites e com carinho, com sabedoria, com afeto. Né? E ampliar compreensões disso, rigor existencial. E nessa outra rotina que a gente constrói essa nova identidade, o fato de nós não termos uma agenda de trabalho para cumprir, não precisa nos deixar à margem do que ocorre no mundo da ciência e do conhecimento que a gente sempre lidou. Né? Além de saber viver, é importante que essas metas apropriadas no novo tempo nos despertem curiosidade, que a gente queira estudar e entender um novo conhecimento. Nesse tempo da terapia, que eu fiquei muito isolado, o meu médico disse assim: você escreve e lê, então você não vai se aborrecer. Fique dentro de casa, leia e escreva mais o que você faz. E aí eu fiz um curso de psicanálise clínica, tanto que da filosofia também, eu me tornei uma analista clínica. Se eu pudesse, podia clicar, mas eu não quero, porque isso foi o meu conhecimento.
Então, a sabedoria se consolida nessas escolhas da gente, a proporção que nós nos tornamos simples e nos tornamos generosos conosco mesmos, né? Que se identifiquem com os valores e coincidem com os nossos valores. Isso não significa dizer que a gente se torne apático, intolerante com aquilo que nos violenta, né? Não vamos ficar uma mona. Ao contrário, nossa sabedoria, nossa generosidade, ela não tem que nos permitir fazer novas leituras entre o que constrói e o que aniquila. E aí a nossa escolha é definitiva naquele momento. Então, nossa dimensão de luta e compromisso com a história, com a vida boa, ela não pode ser aprisionada pelo fato de nós estarmos aposentados. Ah, não vou mais me envolver com isso, com aquilo, com essa notícia, com esse mundo da universidade, porque eu não trabalho bem. Não, a gente não está renunciando a esses valores. E um outro aspecto que afeta sobremaneiros que se aposentam, a mim, a vocês e a muitas pessoas de outras áreas do serviço público, são as dificuldades financeiras, devido à redução do salário, à perda de algumas vantagens salariais, por conta da própria aposentadoria. Né? As análises são complexas, mas há estudos que indicam um certo traço de injustiça e de desigualdade social, uma vez que o aposentado enfrenta situações não vividas quando era mais jovem. Não precisava tanto de médico, plano de saúde, tanta fisioterapia, um monte de coisa, tanta cirurgia e tal. Então, essa dificuldade da manutenção das próprias despesas, passando por pagamento de plano de saúde, remédios caros, contínuos, auxílio financeiro a familiares, e todo o conjunto que advém de despesas da nova situação de saúde e financeira. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que todo aposentado conseguiu se preparar financeiramente, fazer uma poupança, fazer um investimento, por tais contingências, por uma família numerosa, desemprego, doença, etc. Então, é preciso saber lidar com um conjunto de dificuldades que passam a fazer parte da nossa fase da vida, do envelhecimento, e não nos sentirmos infelizes e frustrados por isso. Né? E eu passo rapidamente para o segundo aspecto, para o lugar dos meus colegas, que eu falo dos valores das circunstâncias. E eu trabalho muito a ideia, eu sempre trabalhava nos seminários com os meus alunos, eu orientava tese sobre isso, a alegria como uma condição da cidadania. Nós temos que ser cidadãos alegres, lutadores alegres pela justiça, pela democracia, pela liberdade, com alegria, porque é um valor para que a gente tenha uma vida feliz. Porque a gente não quer que o sindicalista, o líder de área, ele seja um infeliz, um ocupadíssimo, uma pessoa triste, não tem tempo para festa, não tem tempo para comemoração, porque ele está sempre em tarefas e greve. Não. A saúde é um valor imprescindível e precisa ser generosamente cultivado. E eu digo isso por testemunho pessoal. Eu acho que o Sérgio Pires morreu com 44 anos porque não cuidou da saúde. Eu me senti muito frustrado na vida, eu me senti que a vida me deu um bote. Mas aí eu acho que isso aí foi uma lição doída, mas importante, porque, bom, agora eu tenho 4 filhos para continuar vivendo, e eles têm que se tornar sadios, eu tenho que se interessar porque essa é a mãe que eles têm. E isso foi muito importante para mim. Então, a conversão, a alegria, a superação da tristeza e paralisia, ela faz parte de uma coisa saudável, que ajuda muito também, que a gente alimenta o nosso cérebro, né? E por isso que a prevenção é necessária para que a gente evite adoecimentos. E aqui a construção dos afetos, no sentido de entendermos aquilo que nos afeta, né? O Spinoza, o filósofo, dizia, a gente tem que trabalhar afeto e explicar o que nos afeta. E o afeto nem sempre nos afeta positivamente, a coisa que nos afeta negativamente. E como é que eu lido com isso? Porque eu não tenho superioridade enorme para afastar de mim tudo aquilo que me afeta negativamente. Mas eu tenho, o meu cérebro me ajuda a lidar com isso. E é importante para a posição desses valores. Né? É o tempo da reflexão mais profunda e mais serena, que envolve corpo e mente. A aposentadoria seja, então, que nós tenhamos novos valores, que nós busquemos novas aprendizagens, porque o saber humano, o saber de diálogo, né? o saber de convivência, e é uma experiência de aprendizagem diversa, aprendizagens que a gente nem imaginou que teria. São trocas, são partilhas que a gente avança no convívio e no conhecimento. Os ativos podem aprender muito com os aposentados. E os aposentados também podem buscar outras dimensões do conhecimento com aqueles que estão na atividade produtiva, como novas pesquisas, novas descobertas. Essa troca só pode fortalecer bons convívios. O sindicato é um grande elo para fazer isso.
Atualmente é uma variedade, né, você sabe, de cursos e ações que estimulam muito, que se chama ginástica cerebral, para estimular a questão neuronal, fazer a neuroplasticidade. Né? Eu destaco a minha experiência com um curso que é de origem japonesa, até a cor laranja da nossa camiseta, Super Online. Não sei se tem aqui em Santa Maria, tem em todas as capitais, nas grandes cidades do Brasil. E ela é espalhada no mundo todo. Ela incentiva muito intensamente o cuidado com o cérebro, a atividade do cérebro, as ações necessárias para um treino cerebral diário e, no ideal, exercício, atividades conjuntas, lives de neurocientistas. São todos elementos estimuladores da atividade cerebral para todas as idades que ajudam a prevenir o envelhecimento do cérebro. Né? E nós temos um tempo, e vocês sabem disso, né, contemporaneamente, que o medo, em algum momento, tomou conta da inteligência. A gente deixou de refletir, de pensar e começar a ter medo de tudo, medo até de sair na rua. E a criatividade ficou submetida a um espanto, a gente ficou perplexa, ficou pasma diante das coisas. Tudo isso era novo para a humanidade. Na ancestralidade, eles também tiveram seus medos, seus temores, suas guerras, as suas epidemias. Aparece de outro modo agora, quando o mundo cresce em tecnologias, as mais sofisticadas, mas nem sempre a gente vê que essas tecnologias, elas qualificam a vida na alegria e na generosidade. Mas nada nos impede também, você sabe, de nós sonharmos e desejarmos uma vida qualificada, seja quando nós estivermos imersos no mundo do trabalho, seja quando nós já estivermos na aposentadoria. E esses valores, eu insisto, da integridade no mundo do trabalho, o tempo é disciplinado pelo tempo da produção. Nós temos que render, produzir, fazer relatórios, pesquisa, etc. A civilização perdeu a direção do erotismo, do prazer, da alegria, que tornou-se um momento, vocês podem observar, amarga, pessimista, imoral e às vezes até amoral. Né? Nós fizemos muito esforço para nos libertarmos da caverna, né? Mas ainda nós continuamos com muitas amarras numa certa caverna, como no tempo da escuridão das sombras. A sociedade se organizou para o poder, para a produtividade, para o enriquecimento exacerbado e esqueceu de pensar uma vida feliz. Talvez nesse momento das nossas vidas, nesse pedaço do século XXI, a gente seja chamado a pensar uma vida feliz. Né? Nas situações, criou situações que impedem o fortalecimento da autoestima e de uma mente saudável, nós temos que lutar para isso. Fortalecer a integridade da alegria, associada ao reordenamento do laço social que ficou rompido. Muita coisa rompeu o laço social, especialmente no Brasil e no continente. E nós temos que tratar da construção de valores, eu penso, de projetos de emancipação social e política, para o enfrentamento da violência, que é uma violência estrutural, de qualquer ordem, seja pública, seja privada. Nada nem ninguém tem que nos afastar do que a gente considera valor e história. A ausência de caráter e de uma má formação, ela produz pessoas sem convicções, facilmente manipuláveis e submissas a qualquer discurso de ocasião, vocês sabem disso. E nós não estamos produzindo aqui, nessa fala, nenhuma situação de culpa, ou de desculpa ou condenações. Nós estamos nos referindo a pessoas que são vítimas de si mesmas, que não tiveram a oportunidade de ser formados por valores de afeto, de acolhida, de tranquilidade, e que as levou a fazer escolhas que lhes prejudicam, inclusive. Em se tratando de saúde no seu conjunto, as instituições deveriam zelar pelo cuidado com a saúde das pessoas que nelas trabalham, não apenas terem atenção pela eficácia, pela produtividade, mas construírem políticas internas, por exemplo, a universidade é uma delas, que priorizassem o bem-estar e a saúde dos funcionários, até mesmo por razões pragmáticas, a fim de evitar um adoecimento contínuo do quadro funcional. Vocês imaginam, em 46, a Organização Mundial da Saúde colocou a saúde como um direito de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de distúrbios ou doenças. Quando a ONU foi organizada, em 48, a declaração, ela incorporou esse conhecimento de saúde da Organização Mundial da Saúde.
E aqui eu termino dizendo que o fato de um sindicato ter professores envolver-se com questões como qualidade de vida de seus associados reflete o significado abrangente da vida como valor a ser cuidado nos seus diferentes aspectos. Impressiona hoje, sobremaneira, vocês que percorrem o mundo sabem disso, o adoecimento no mundo do trabalho devido a múltiplas incompreensões e injustiças fortalecidas por medidas autoritárias, por atitudes de incompreensões entre a liberdade, o fundamento da democracia e a igualdade. Nossa resistência precisa ser cada vez mais fortalecida. Como pessoas em movimento, nós fluímos com o tempo, nós estamos sempre em movimento, nós reagimos e denunciamos as afrontas, as injustiças, as desigualdades sociais. Os ativos e os aposentados, no movimento dialético, precisam se encontrar para produzir novas sínteses. Neste agora, nós queremos resgatar isso que a gente está fazendo hoje, a moralidade pessoal e pública acerca dessas questões. Pensamos que é essa a nossa urgência atual. Obrigado, foi muito carinhoso para mim estar aqui com você. Bom dia. Eu passei, como aluno, eu entrei em 77 na universidade e como professor eu ingressei em 84. E quando a Maria me fez contato para eu estar aqui nessa manhã e colocou o tema como essas duas palavras que a Cecília muito bem, como filósofa, discorreu sobre elas, essa diferença, essa distinção entre as palavras ativo e aposentado, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu me separei em 2001 e em 2006 eu levei. Em 2008 eu casei de novo e precisava ir até a Pró-Reitoria de Assuntos Humanos, né, na época, de Recursos Humanos, assuntos eram estudantis, professores da época, para mudar a documentação, enfim. Né? Eu cheguei lá, peguei a documentação, fui levar lá no RH, aí o senhor me atendeu e disse que porque eu passasse nossa linha. Eu entrei na salinha ali, tinha uma moça que estava na escrivaninha, estava fazendo alguma coisa, estendeu a mão, disse que era para apresentar. E aí, quando ela foi me atender, ela perguntou que ela podia me ajudar. E eu disse: olha, eu vim trazer a documentação porque eu casei de novo. E ela disse, me interrompeu e disse: ativo? E eu falei: sim, se eu casei de novo. Eu casei de novo, eu sou ativo. Evidentemente que nós sabemos a diferença entre o ativo e o inativo, e ela estava perguntando sobre isso. Exatamente isso que eu pensei a respeito de aposentado. Ou seja, de transformar essa palavra na minha vida em outra coisa. É isso que eu me encarreguei de fazer a partir de 2016, fevereiro de 2016, quando eu encerrei minhas atividades na universidade e fui tratar de fazer outras coisas. Exatamente pela dificuldade que eu tenho de deixar que a palavra corra do jeito que ela normalmente corre. Eu preciso de alguma outra maneira para entendê-la. Eu fico feliz de estar aqui com a Cecília, que estava lá no início desse sindicato, na primeira gestão, de ter convivido com o Sérgio Pires nos embates políticos da universidade, tanto como aluno, depois como colega do Sérgio. O Hernani Bonesso é uma pessoa que eu tenho acompanhado tanto nas questões políticas dentro e fora da instituição, e até mesmo no bloco do Garça, que quando o Bonesso anunciar que vai ter o bloco do Garça, se preparem, nós vamos lá para a Praça dos Bombeiros, Praça Mena Barreto, mais conhecida como a Praça dos Bombeiros, para fazer carnaval lá. Né? E a moda antiga, com marchinhas. Né? Também tem algumas pessoas do sindicato que não me deixam ficar longe dele, o Fritz, a Vilma,
que a Mariana, que sempre tem feito contato para que eu não me perca muito, não me disperse demais dessa relação que eu devo ter. Eu confesso que assim que eu me aposentei, eu fiquei quase um ano sem vir à universidade. Eu não sentia saudade nenhuma de estar na universidade. Tinha saudade das pessoas, mas não tinha saudade de estar aqui no tempo de 31 anos como professor que eu fui aqui, mais os 7 anos que eu fui aluno. Tinha saudade das pessoas, isso é muito diferente. Mas de estar na universidade, eu sei que parei em 2015, encerrei o semestre, aquele último semestre de 2015, ciente de que o que eu tinha para dar para a universidade, para os alunos que estavam aqui, tinha esgotado. E que eu precisava dar lugar a outras pessoas que viessem corresponder à demanda nova que estava, porque havia um abismo entre o que eu queria ensinar e o que esse pessoal queria aprender, se é que queria aprender. Então eu me encarreguei de fazer uma coisa a partir disso, né, de mudar a aposentadoria, porque assim como a idade também, Cecília, eu não consigo enxergar os 68 anos que tenho, eu não acho isso em mim, eu não consigo perceber essa coisa que é ser, e até me revela às vezes quando as pessoas falam velho, né, ou idoso. Eu prefiro até idoso, porque eu sei que idoso quer dizer que eu tenho muita idade, isso eu sei, mas ser velho é difícil, eu não consigo entender isso em mim, né? Evidentemente em mim. Então eu preciso mudar isso. E foi assim que eu pensei. Eu não posso pensar, eu até tentei um semestre dar aula num cursinho, mas não consegui. Aquilo me produzia mais depressão do que qualquer coisa. Porque exatamente o que se faz no cursinho não é absolutamente ensinar, é outra coisa, e isso eu também já não sabia fazer para aquele pessoal que era fazer instrução para alguma coisa. Então, essa ideia de eu preciso fazer outra coisa. Eu lembrei, né, eu tinha uma filha, tenho uma filha que hoje tem 13 anos, mas que na época tinha 6 anos e que queria fazer música. Então, vou colocar numa escola de música. E eu pensei, música, vou fazer isso. Eu já fiz na vida, eu já toquei em grupo de musical em que eu tocava baixo elétrico. Eu vou estudar baixo elétrico. Eu tocava lá, eu tinha estudado, mas não havia me dedicado tempo para estudar o instrumento. A minha frustração na vida é não ter estudado piano, hoje se chama teclado, que a minha filha foi estudar. Quando eu tinha idade para isso, para começar a aprender, e não tinha condições financeiras para isso, mas aí eu peguei violão e aprendi a tocar violão, e do violão passei para o baixo elétrico, e durante muito tempo toquei num grupo. Então vou resgatar isso. Fazia mais de 15 anos, quase 20 anos que eu não tocava o instrumento. Então eu preciso estudar, e ao estudar eu vou ativar uma situação, uma condição minha, que é me dedicar a alguma coisa que é diferente daquilo que eu vinha fazendo nos últimos anos. E isso se mostrou uma coisa altamente positiva. E uma das primeiras situações que não só eu, mas as pessoas que convivem comigo perceberam é que a minha memória melhorou muito. Não que eu gostasse de esquecer das coisas, tem coisas que eu não esqueço. Tem pessoas como Wilton, Orlando, Trapp, eu lembro até o sobrenome, mas não tem pessoas que eu não lembro o nome. Não sei como é que isso acontece, mas é assim que acontece. E a minha memória, realmente, a memória fina, relacional, melhorou bastante estudando música. Eu estudei durante muito tempo e continuei na banda. Nós temos uma banda, esse ano completa 8 anos, uma banda de rock, de pop rock, que se apresenta, nós apresentamos em vários lugares, e temos uma apresentação agora dia 22, e também temos uma agenda no Brick da Vila Belga, onde já tocamos diversas vezes lá no Brick da Vila Belga, tocamos em atividades, diferentes atividades na cidade onde a gente tocou. Nós formamos, tem uma menina que é aluna aqui da universidade,
é baterista, tem um médico que é um guitarrista, tem um professor de artes marciais que é o outro guitarrista, tem um professor do IFE, trabalha em Juí, que é o vocalista, e eu, em Juí não, desculpe, Jaguari, e tem um professor também que está se aposentando, que também está achando uma outra coisa para fazer. Eu disse para ele: tu vem para a banda, toca teclado, e agora ele está tocando teclado na banda. E nós estamos aí, e temos, isso faz com que a gente tenha ensaio toda semana. Como nós temos uma apresentação agora, a gente vai ter o segundo ensaio nessa semana, e nos empurra a estudar todo o tempo o instrumento. Porque se a gente não tocar o instrumento todo dia, a gente vai perdendo as habilidades que vai adquirindo ao aprendê-las e executá-las em determinados momentos. Não, isso tem que ser feito todo dia. Isso passou a ser uma atividade que me ocupa o tempo. Que o grande problema que os aposentados têm é que um dia o tempo passa muito rápido. A gente já está com 68, daqui a pouco está com 80, enfim, passa rápido, mas o dia não passa. Esse é que é o maior problema, é o dia que não passa. E se a gente tem atividades que nos tiram da rotina, isso modifica tremendamente o nosso dia, ou seja, fazer alguma coisa que não fazia antes. E em especial alguma coisa que tire de casa. Tire de casa. Daquele ambiente em que a gente vai ficar ali observando que as horas do dia não passam. E aí elas têm que ser preenchidas com outras coisas que às vezes, na maior parte das vezes, é que faz com que as pessoas adoeçam. Então, uma das coisas que eu penso que foi positivo para essa minha vida de aposentado é que eu virei roqueiro. Eu me transformei numa figura que eu não tinha. Eu tinha, exatamente. Eu já fui secretário de cultura do município, já fui pró-reitor de graduação da universidade. Ou seja, eu tinha uma figura pública, sou cronista de jornal há muitos anos, sou escritor. Eu tinha uma outra figura. Aí, de repente, as pessoas me veem tocando baixo numa banda de rock. Isso também introjetou essa nova identidade, essa nova figura que me levou a transformar a aposentadoria numa outra coisa. Da mesma forma que eu não podia ser apenas isso, mas eu teria que manter a minha característica de seriedade, eu pensei, vou me envolver com as coisas que dizem respeito àquilo que eu já construí, que é a cultura. Então eu me envolvi com a construção do Conselho Municipal de Política Cultural. Infelizmente, ao longo das administrações do Temer e do Bolsonaro, foram acabando, que é o Sistema Nacional de Cultura, que felizmente está voltando. E o Conselho Municipal de Cultura precisava passar por reformulação, ter o seu estatuto, ter o seu regimento, fazer as conferências, elaborar uma legislação que fosse adequada à ideia de uma política de cultura para o município e criar o Fundo Municipal de Cultura. E aí, então, aposentado, eu pensei, vou me dedicar a fazer isso. Eu tenho experiência, e o sindicato me deu essa possibilidade de aprendizado, que é de estar em reuniões. Quem acompanhou as diferentes direções de greve em que eu estive, e o Francisco sabe disso, que eu cortava a palavra, eu patrolava, não, cortava no minuto. A plenária decidia, serão 3 minutos. Bom, se a plenária decidir que são 3 minutos, corta o microfone aos 3 minutos. Não adianta ficar falando depois. Mas, enfim, isso me deu uma habilidade de reuniões, de dirigir reuniões. E isso me deu muita facilidade de trabalhar com o Conselho Municipal. O fato de trabalhar com legislação, do entendimento, né, da ordenação jurídica das coisas, isso me foi muito útil quando eu ajudei a compor as várias reuniões em que se escreveu o regimento, o estatuto,
em que se reformulou o regimento anterior para adequar a nova política, e com isso na verdade eu fui parar no coletivo Memória Ativa em função de estar no conselho, porque houve uma mudança na legislação do plano diretor da cidade, em que se modificava itens importantes do patrimônio histórico do centro. De uma situação que era de estar no Conselho Municipal de Cultura, me levou a uma outra que também tem essa característica de reuniões, de liderança e de mobilização. E fizemos vários movimentos, de 2018 em diante, mesmo na pandemia, nós nos reunimos virtualmente e continuamos atuando, estamos atuantes até hoje, e isso também é parte desse projeto de estar inserido de alguma forma na comunidade. Afinal de contas, eu sou santamariense. Assim como eu devo para a universidade as condições humanas do entendimento, que o humanismo que a universidade me trouxe junto com a minha formação profissional, também a cidade que eu me dedico, estou me dedicando e produzindo nas minhas atividades, produzindo aquilo que é positivo para a cidade. Então essa é a grande experiência que eu gostaria de passar, da minha experiência, evidentemente, é essa, de transformar aquilo que está codificado como uma aposentadoria, e que, como disse muito bem a Cecília, não significa que se esteja inativo, embora na burocracia do Estado é assim. A aposentadoria é um momento para se pensar outras coisas. Eu ouço muitas pessoas: não, agora eu vou ter muito tempo e eu vou poder fazer tal coisa, eu escrevo, então eu vou produzir, Mas eu produzi ao longo da minha vida os livros que eu publiquei debaixo do mau tempo, sempre. Então, ter muito tempo para mim foi um problema, porque eu tinha muito tempo, e aí eu produzir não era a situação que estava encaixada nisso. Felizmente eu faço parte de um grupo de escritores que se reúne todas as quartas-feiras, desde 2001. A gente se reunia às quintas, depois passamos às quartas-feiras. Se reunia para tomar café. E aí nós passamos a nos denominar Turma do Café, que a gente reunia para tomar café. Depois entendemos que só tomar café não era uma coisa legal. E também só se reunir não era uma coisa legal. E aí passamos a pensar em projetos literários. Desde então, até 2023, nós publicamos 22 livros. Produzimos e publicamos 23 livros. E até trouxe aqui para mostrar o último livro que a gente lançou em 2023, que se chama 1973, um ano que conta. Então, esse pessoal, que são 10 pessoas, 9 pessoas, que se reúnem, sempre estabelece para os livros uma temática. E a temática era, porque a Feira do Livro estava fazendo 50 anos, exatamente iniciou em 1973, então vamos tomar como referência a Feira do Livro e fazer contos, cada um escreveu 1 ou 2 ou 3 contos, que tivesse o ano de 1973 como alguma referência. E essa turma então passou a se encontrar no bar, mas para além do café. Nós continuamos como Turma do Café, mas daí passamos para chá gelado, O chá gelado com malte, lúpulo, ele é mais interessante assim para quem fica para além do tempo. Mas ao mesmo tempo os projetos que surgiram daí foram projetos como esse, de ter um livro para participar da Feira do Livro de Santa Maria, de Caciqui, de Júlio de Castilhos, ou seja, das imediações da nossa cidade, onde outros escritores não vão, mas nós vamos, damos palestras, fazemos oficinas. Isso realmente nos identifica nesse momento e qualifica o nosso trabalho. Eu também trouxe para mostrar, porque como eu tinha muito tempo, eu levei 10 anos para fechar esse livro.
que começou, na verdade, em 2013 e terminou em 2023. Mas por outras razões. É um livro, é o último romance que eu lancei no final do ano passado e vai estar na Feira do Livro. Eu vou continuar esse trabalho de autógrafos, já fizemos algumas sessões de autógrafo e vou estar na Feira do Livro com esse livro, Aqueles Anos Sem Dourados, é o livro, né? A trajetória de um jovem dos anos dourados, mas por injunções familiares, por problemas familiares e problemas, tragédias pessoais, não conseguiu participar efetivamente da história política, né? Tem vários momentos aí, a legalidade e a própria o movimento, centros populares de cultura e o golpe militar, a própria ditadura, né? Mas ele na verdade, o foco é a identidade desse jovem que nos anos dourados, final dos anos 50, começo dos anos 60, vive esse tempo, mas não consegue retirar dele tudo aquilo que, o glamour que se coloca na história política, na história cultural, especialmente do Brasil, não consegue participar aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, assim como eu tenho dito para pessoas próximas, uma das coisas que me compete hoje como pessoa é justamente lutar contra a minha desimportância. Porque a nossa desimportância, a nossa impermanência, e que apressa a desimportância, é muito grande. Quando tu sais de um lugar, e a universidade, quando a gente teve 31 anos, e volta, a gente é pouco reconhecido. Então a gente tem que lutar contra essa desimportância, sendo importante naquilo que a gente é capaz de fazer. Bom, como professor eu já não quero ser mais. Então vou ser outra coisa. E qualquer dia desse a nossa banda vem tocar aqui no Viva o Campus, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer a inscrição no edital, que é contínuo, mas em algum momento a banda The Trippers, e a banda The Trippers tem esse nome em inglês porque a primeira música que a banda aprendeu era Day Tripper, dos Beatles, Day Tripper. E aí nós resolvemos, não tinha nome, no dia nós fomos nos apresentar, no dia do acolhimento que houve lá, depois da Boate Kiss, né? A gente foi... tinha aqueles dias do acolhimento, né? Fizeram vários anos. E aí a gente foi se apresentar, não tinha nome. Que nome nós vamos dar? Day Tripper. Day Tripper. Aí a gente dizia para a pessoa que ia anunciar como é que era o nome da banda, e os locutores invariavelmente diziam: e agora com vocês, The Tripper. The Trippers. E aí foi, mais de uma vez, as pessoas disseram: então vamos fazer a vontade do povo. Se eles não querem que a gente seja Day Tripper, vamos ser o The Trippers. Não tem problema. E passamos a ser os The Trippers, porque na verdade o nosso repertório tem música pop rock do Brasil, mas também tem pop rock, Rolling Stones, Beatles, enfim. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero não ter incomodado tanto. E passo a palavra ao meu amigo Hernani Bonesco. Ok, muito obrigado. Ser anunciado por ti é uma honra. Olha, bom, prazer da minha alegria estar aqui com vocês, né? Dentro do meu sindicato, que é o sindicato que a gente lutou bastante, né? E estar aqui fora, coisa boa, né? Estava lá da Sicília. A última vez que nós nos vimos em Sicília foi num evento no Chile. Talca, acho que fazia um tempo, nós nos encontramos novamente, que alegria, satisfação. Mas assim como estou encontrando vários colegas, né? Amigos, pessoas queridas, que é uma satisfação para mim muito grande, uma alegria realmente.
Isso me lembra todo o tempo nosso de história aqui, né, da formação do sindicato, das lutas, daqueles momentos. Às vezes difícil, principalmente quem era professor do curso de Direito, era muito difícil. Às vezes, uma vez fizemos uma greve, era só 2, né? Queriam nos bater, inclusive. Mas faz parte do jogo. Né? Orlando, uma satisfação também, Orlando, uma alegria. Agradeço então o convite. Eu, quando me convidaram a falar sobre aposentadoria, eu digo, mas o que eu vou dizer da aposentadoria? Tá? E aí eu tentei organizar algumas coisas e elas serão realmente não tanto um processo, né? É um depoimento de como, em parte, leva a minha vida. Que é agitado, não é paradinho, nem agitado. Tá? Que às vezes eu me levo a perguntar, será que eu estou aposentado? Porque eu não parei. Tá? Mas ela foi uma coisa pensada, eu acho que sim. Né? Eu fiquei pensando, como é que seria o meu cotidiano depois da aposentadoria? Mas enfim, eu digo, eu tenho que dar um passo. Naquele momento, algumas questões jurídicas me levou a dizer, é melhor ter a coisa na mão do que achar que no futuro eu vou ter. Porque o direito é uma coisa meio complicada, principalmente no Brasil, onde o Estado ele faz coisas contra a lei e depois você tem que passar 10, 15 anos lutando para ganhar aquilo. E eu pensei, não, eu não vou ficar lutando a minha aposentadoria para ganhar uma coisa que eu tenho direito, então eu vou fazer de uma vez. E fiz. Chegou o meu tempo, apesar que eu fiquei alguns anos, ainda já tinha tempo para aposentadoria, fiquei mais alguns anos. Mas eu vi que estava na hora. Se eu estava preparado ou não, eu não sou assim muito de me angustiar com isso. Quando eu boto na cabeça, bom, tem que fazer, vamos fazer, pronto, acabou. Eu não fico muito angustiado assim. Olha o que vai ser. Mas eu, na hora que eu estava me aposentando, minha irmã, que é a mais velha de todos, né, nós somos 7 irmãos, e ela me disse, mas Hernani, tu não vai, né, parar, ficar parado, casa, coisa. Eu acho que não é o momento de tu parar assim. E eu pensei muito naquilo, eu vou tentar ser um pouco agitado. Mas aí aconteceu uma coisa boa. Quando eu falei lá no curso que eu ia me aposentar, a turma do mestrado em Direito dizia, não, mas você não vai sair do mestrado, você vai ser nosso colaborador aqui, e a tua disciplina tu vai continuar dando para nós. Aí eu entrei naquele programa de professor voluntário, né? Por 4 anos. E eu queria ficar mais. Sabe por quê? Eu tenho uma identificação muito grande com a UFSM. É a minha universidade. Eu não me formei aqui. Eu me formei em Santo Ângelo. Né? Fiz o curso de Direito lá, larguei a advocacia e fui me tornar professor, começando em Santa Cruz. Começando lá em Santa Cruz, depois fiz o concurso e vim para cá. E resolvi vencer sendo professor. E assumi essa condição de professor e passei 30 e poucos anos aqui nessa universidade. Mas é que eu disse, aí houve esse convite e eu disse, não, tá bem. Fiquei 4 anos como voluntário, não fiquei mais porque me expulsaram. É verdade, disseram, não dá mais para ficar, o limite é 4 anos. Mas por que eu não ganho nada? A única coisa que gasta é um seguro que vai. Mas é enorme, não sei o quê. Lá o consultor jurídico diz que é assim, tipo, nesse momento eu realmente matei a universidade. Eu digo, bom, esse ciclo da UFSM acabou. E acabou mesmo. Eu não venho muito na universidade. Porque em um determinado momento ela não me quis. Bom, o que fazer? Mas vejam bem, 6 meses após eu me aposentar no UFSM,
veio um convite da Universidade de Passo Fundo para mim ser professor do mestrado lá. E eu sou professor até hoje. Eu queria ficar uns 2, 3 anos só, mas já faz 5 anos. Sei. Então, eu vou de vez em quando lá. Eu vou lá, tenho 2 disciplinas no ano, mas é aquele período de 15, 20 dias, de 30 dias. Agora fazia 3 meses que eu não ia, eu fui a semana passada. Ou seja, eu estou dizendo que o tempo e o ritmo da minha vida é eu que determino. Em certo sentido, tu falou também na tua fala aí, eu próprio. Quer dizer, eu determino o tempo da minha vida, o ritmo. Eu determino, quer dizer. Claro que eu combino com eles, tem datas que têm que ser combinadas, porque eles têm que também passar para os alunos. Mas é a coisa mais deliciosa do mundo, sabe por quê? Porque eu vou. Primeiro, aí eu comecei a fazer aquilo que eu, no tempo que eu não era aposentado e que também trabalhei em outras universidades, eu fazia sempre correndo. Era correndo, vou lá correndo, voltava correndo, aquela coisa. Agora não, é bem descansado. Saio da manhã meio tranquilo. Aí vou lá, dou minha aula. E aí digo, bom pessoal, vamos jantar? Vamos jantar. Aí vamos jantar. Evidentemente não é com mineral, mas é com o chá gelado que diz. Aí adianta a conversa, tem colegas, tem alunos, tem. E aí o que acontece? Fica uma noite agradável. E aí eu volto no outro dia, depois de levantar, que me dá vontade, eu volto. Ou seja, aquilo que eu disse, o tempo e o ritmo é meu, mas eu estou ali ativo. Já que a palavra aqui, estou ativo. Eu digo, eu uso mais estou agitado. Porque isso, além disso, eu tenho o tal do CONPET, que é o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, na qual eu participo todos os anos 3 vezes, sendo que 2 em viagem, uma é online e 2 em viagem. A última foi em Buenos Aires e lá em Camboriú. O que eu faço? Eu passo 4, 5 dias lá e encontro com os velhos colegas e os novos também. Então é um momento assim que, além da discussão acadêmica, tem a discussão, e é muito legal mesmo. E esse CONPET eu participo quase 40 anos e ainda encontro os companheiros desde lá. De vez em quando vem uma notícia ruim, mas é da vida. E aí eu tenho muitas atividades. Eu estou lendo, estou escrevendo para participar do CONPET, eu escrevo artigos. E como eu estou lá no mestrado na UPF, eu sou convidado para bancas e tenho participado de bancas, oriento e coisas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não gerou angústia em mim a aposentadoria da UFSM. Não me gerou angústia. Eu digo, o que eu vou fazer dentro de casa, aquela coisa? Não, porque eu não sou de ficar em casa, começa por aí. Se eu não tinha nenhum curso ainda para ir, eu tinha lá o meu Garça. E aí nós inventamos 2 coisas, o Rock em Garça e o Carnaval do Garça. Tu está convidado para o próximo Rock em Garça. Que é uma coisa, e é uma coisa de gurizada. Tanto um como o outro é gurizada que faz. E eu sou. Eles gostam muito de carnaval de raiz, daquela, gostam do rock. Eu sempre gostei do rock, mas agora estou envolvido em organizar um festival de rock, veja só você. Tem esse programa da Rádio TV, quer dizer, eu estou muito ativo. E eu continuo sendo ativo. Eu não consigo ficar parado. Então eu tenho meus grupos de amigos. Eu sempre estou com atividade. Eu sempre invento alguma coisa se não tem nada para fazer. Eu vou te convidar para pescar. Pescar, eu sou bom, principalmente cuidando da parte do acampamento, assim, cuidando da cozinha, da coisa assim. Adoro, faço um carreteiro, podem passar fome, mas não tem problema. E deixo os amigos pescando e eu fico ali na sombra tomando uma cerveja, aquela coisa bem boa, bem gostosa do pescaria. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu não me angustiei. Eu achava, bom, pode ser que eu vou me angustiar. Porque
tem uma coisa em mim ainda, o corpo está envelhecendo, mas a minha alma não. Eu não envelheci a alma, não. Sinceramente, eu digo isso com toda sinceridade para você. Eu não me sinto. Estou chegando aos 70 anos e não estou preocupado com isso, eu me sinto jovem. Eu me sinto ainda gurinho, verdade. Vou lá brincar com a gurizada. Só não jogo mais futebol, porque além de não jogar nada mesmo, aí para não correr o risco de quebrar a perna, mas vou lá, faço uma academia, tomo minhas caminhadas, viajo muito, gosto de viajar. Agora tem uma viagem de 17 dias aí que eu vou fazer, eu desapareci aí. Então é o seguinte, mas isso está relacionado com uma coisa que é o meu estilo de vida. Eu fui um sujeito que tive golpes, é verdade, tive golpes. Alguns vários, mas eu não sou muito de olhar para trás. Eu marco assim, eu vou em frente. E o único conselho que eu dou é: vai para frente, nunca para trás. Tanto é que eu não quero voltar nunca a morar na minha cidade de Santo Ângelo, que eu amo, que eu adoro, porque eu não quero viver velhos fantasmas. Para que viver velhos fantasmas? Não, eu tenho que ir para frente. E a aposentadoria não significou um problema nisso, porque eu comecei a pensar em coisas para frente. Eu olhei para frente. Eu vou fazer mais coisas, estou escrevendo um livro, não vai levar 10 anos, mas faz 2 anos. Mas já está avançando, que é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvo, que é os direitos da sociobiodiversidade. Eu estou desenvolvendo isso, já escrevi alguns artigos a respeito disso. Então, vejam vocês, o que eu me propus no dia que eu me aposentei da UFSM, eu disse: eu não vou ficar parado. E consegui não ficar parado. Não estou parado, estou agitado. Amanhã já tenho uma banca que eu vou participar, participei semana passada uma banca, já estou. Eu acho legal de continuar conversando com a juventude, de estar orientando, dizer: não é isso e tal. E conviver, sabe? E isso me deixa legal, eu estou bem, eu estou faceiro. Então eu criei um ritmo para mim que não é de aposentado, porque aquela ideia de aposentado ser recolher dentro de casa não é para mim, não serve para mim. Então eu procuro agitação, eu procuro andar, mas isso tem a ver com uma coisa que foi importante na minha vida. Isso até um momento lá em Buenos Aires eu relatei isso quando você homenageou um professor, que foi o Luiz Alberto Pará, que foi o grande guru de um grupo de juristas que vem lá da década de 80 e 90, que são juristas críticos. E aí, na homenagem, eu disse: uma das poucas coisas que me faltou eu dizer para o Vará, e não deu tempo, ele veio a falecer, ele ficou doente em Buenos Aires e veio a falecer. E eu disse: faltou eu agradecer uma coisa ao Vará, que é o seguinte: eu me formei para ser advogado, eu estava advogado, estava num escritório de advocacia. E no momento que eu conheci Vará, mudou no sentido de que ele trouxe uma série de informações, e naquele grupo foi a primeira especialização que eu fiz, e essa especialização inclusive teve, o Vará naquele período estava em Santa Maria. Ele veio fugido para a Argentina, em função da ditadura, e estava aqui em Santa Maria. E a contradição é que a proteção da Dari, quem mais convidou ele e insistiu em vir, é o Augusta, que faleceu, irmão do coronel.
E aí o Vará veio para cá. E o Vará trouxe toda a teoria crítica que existia no mundo jurídico em Buenos Aires, trouxe para cá. Porque na época tinha uma teoria crítica jurídica que era do Roberto Lira Filho, que era uma visão marxista. Mas o Vará trouxe a partir do estudo da linguagem, aquela coisa toda. E aí o Vará criou aqui em Santa Maria, que começou a Associação Latino-Americana no Ensino de Direito. E aí montou um curso em Santo Ângelo, além do Vará aqui em Santa Maria, tinha um promotor e depois conhece o livro do Michael Brum, que tem letras, depois ele saiu, né? A Rosa Maria Cardoso Cunha, que foi esposa do Vará, que é da Comissão da Verdade, né? E o Ronai foi professor, e aquele que há poucos dias nos deixou, que foi uma amizade muito grande também, que é o Clóvis do Terno, né? Clóvis Leandro do Terno. Bom, o que aconteceu a partir daí? Eu mudei minha vida porque eu fui para Florianópolis, no tempo que o mestrado era 4 anos, né? E do mestrado eu vim para Santa Cruz, e de Santa Cruz fiz o concurso para cá e depois fui fazer o meu doutorado. Então, o que acontece? O que eu queria agradecer ao Vará? O que eu queria dizer ao Vará, eu tenho uma, né, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, Vará, eu quero te agradecer muito. Porque eu saí da advocacia e fui ser professor. E a coisa mais importante no estudo é que eu fui feliz. Eu me sinto realizado como professor. Eu fui feliz como professor. E eu acho por isso que eu ainda continuo numa aula, porque eu me sinto feliz em ser professor. Eu gosto. Né? Foi uma profissão que eu escolhi. Lógico que os dividendos não são muitos, mas eu acho que o maior dividendo que eu ganhei exatamente é a alegria e a felicidade que eu construí ao longo da minha vida em função dessa profissão. Sinceramente, eu digo para vocês, eu fui feliz no que eu escolhi. Não tenho nenhum arrependimento. Podia hoje estar no escritório de advocacia muito bem montado, não, isso pouco importa para mim. Eu fui feliz na escolha que eu fiz. E era isso que eu queria agradecer ao Vará. E no fundo dizer para vocês, por isso que eu não me sinto aposentado, porque eu ainda continuo feliz. Eu estou feliz com o que eu faço. Né? Mesmo que não é toda hora, não tem aquele compromisso, aquele ritmo, está na hora, eu tenho que ir para a universidade. Não faço nada disso. Às vezes eu fico bem espreguiçado em casa. Às vezes não, às vezes mas o fato é que eu continuo feliz. Apesar de todas as agruras da vida, eu continuo feliz. Levei golpe, mas isso não importa. Isso é da vida. Mas sou feliz com o que eu fiz e continuo feliz. Então, quando eu vou a Passo Fundo dar uma aula, é um homem feliz que está se encaminhando para lá. E eu acho que isso que me transformou a aposentadoria bem leve. Ela não é pesada para mim. O corpo está se entregando, meu Deus, mas a minha alma não. Eu estou leve, eu estou. Tá? E estar aqui com vocês, né, me tornou mais leve ainda. Encontrar com todos vocês. Isso me tornou mais leve ainda. Então, eu acho isso, por isso que eu digo, não peço depoimento de aposentadoria, porque eu não sou angustiado. E todo mundo acha que a aposentadoria é isso. Mas para mim não passou isso. Né? Eu estou legal. Então, isso é que importa. Né? Isso é que importa. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu consegui transformar minha aposentadoria em uma coisa leve. Ela não é pesada. Lógico, um dia o corpo vai dizer para mim parar. Mas eu espero que não seja tão apressado assim. Tá bom, velho? É isso que eu queria dizer para vocês. Né? Um depoimento bem pessoal. Mas, enfim, leve. Isso é que importa. O que interessa é falar.
Obrigado. Bom, pessoal,